nós vamos falar um pouco sobre a primazia dos jovens na vocação Shalom. Por quê? Porque no meio desse povo da Arquidiocese de Fortaleza que Deus nos confiou de maneira especial os jovens. O Senhor, quando pensou na vocação Shalom, Ele a pensou pensando e a destinando para os jovens. Desde o início, a evangelização dos jovens tem sido indutora do nosso carisma. Por causa do desejo de evangelizar os jovens, querendo alcançar os que estão mais afastados, nós fomos indo ao encontro deles. Se nós abrirmos os nossos escritos, no histórico, que está na página 128, é bom vocês abrirem, porque aí vocês dizem assim, rapaz, ficam pedindo para a gente trazer e não usam. Então vamos usar, né? A gente traz tudo, estatutos escritos e não abrem. Pois nós vamos abrir. Então, nos nossos escritos, na página 128, que é o histórico dos 10 anos, nós vemos um pouco esse entendimento que o Moisés teve passados 10 anos da fundação do Shalom, de como a comunidade foi surgindo a partir do desejo de evangelizar os jovens. Achamos? Sim ou não? Então, número 11, diz assim, 1980, 9 de julho. O Papa João Paulo II visita o Brasil e inaugura em Fortaleza o 10º Congresso Eucarístico Nacional. Na celebração eucarística, 2 jovens são escolhidos para apresentar um presente ao Papa em nome de todos os jovens da cidade. Pela misericórdia de Deus, eu era um destes jovens. Discernimos que devíamos apresentar ao Papa um presente em nome de todos os jovens da Arquidiocese. Aí vocês podem ler agora comigo. O presente escolhido foi um momento inesquecível. O Papa nos olhava com muito amor e carinho, enquanto pronunciávamos o nosso compromisso. Ele nos abençoou e nos abraçou. Então, qual foi o presente escolhido? Cuidar da evangelização dos jovens abandonados. No número 12, Moisés vai dizer como foi que ele cuidou desses jovens abandonados no início. Percebemos hoje como este acontecimento foi parte do desígnio de Deus. Durante 2 anos, dediquei-me com alguns do nosso grupo de oração a evangelizar os menores da FEBENSE. Deus, porém, pensava em algo bem maior. Então, no primeiro momento, ele e os jovens do grupo se dedicaram à evangelização dos jovens abandonados. E lá no número 15, que nós vamos ler também, nós vamos ver como Deus foi iluminando quem seriam esses jovens, alvo da evangelização. Ele diz, a pedagogia de Deus para a realização da sua obra em nossas vidas manifestou-se principalmente através da evangelização. O desejo de levarmos a outros jovens a vida de Jesus e a experiência do Espírito era algo maior do que nós mesmos. O que era maior do que nós mesmos? O desejo de levarmos a outros jovens. Veja qual era o público-alvo, o destino da evangelização, do desejo de evangelizar deles. Eram outros jovens. O desejo de levarmos a outros jovens a vida de Jesus e a experiência do Espírito era algo maior do que nós mesmos. O mais que realizávamos
nos parecia pouco, diante dos muitos que necessitavam, principalmente aqueles que estavam mais afastados. Vamos ler juntos essa frase? O mais... diante dos muitos que necessitavam, principalmente aqueles que estavam mais afastados. Então, antes eram os jovens abandonados, agora são os jovens mais afastados. O alvo da evangelização foi ficando claro, os jovens mais afastados. Foi ao refletirmos em oração sobre esta situação que pouco a pouco a vontade de Deus foi se manifestando. Quando os primeiros refletiam sobre a necessidade de evangelizar os jovens mais afastados, Deus foi revelando o seu plano, Deus foi revelando sua vontade. E isso ainda é muito atual para nós. Quanto mais nós olhamos para a situação dos jovens de hoje, mais Deus vai encontrando espaço no nosso coração e mais nós vamos tendo a oportunidade de acolher a vontade de Deus. Não tem aquele ditado que o pior cego é aquele que não quer ver? Pois quem não vê a realidade dos jovens de hoje, eu tenho certeza, vive muito tranquilo em sua casa. Mas aquele que vê a situação desses jovens mais afastados e vai refletindo sobre isso em oração, o seu coração vai se dilatando para acolher a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu com o nosso fundador. À medida que ele via os jovens mais afastados, contemplava em si a experiência que viveu, a experiência de Deus, lembrava a oferta que havia feito ao Papa de evangelizar os jovens mais afastados, aquilo dilatava o seu coração para querer se dar mais. Porque a medida da nossa doação não é a medida da nossa vontade. Porque a medida da nossa entrega à missão não é a medida da nossa possibilidade. A medida da entrega da nossa missão é a necessidade do outro. Por isso que Madre Teresa de Calcutá dizia, amar é dar-se e dar-se até doer. E aí perguntavam, né, mas tem que doer? E ela disse, tem que doer. Santa Teresinha, amar é dar sem medidas. Ela dizia, né? Amar é se dar sem calcular e sem na terra salário cobrar. Por quê? Porque a medida da minha doação não é a medida da minha comodidade. Então, os nossos primeiros irmãos de comunidade, muitos de nós já fizemos essa experiência de acharmos suficiente o quanto estamos nos dando, o quanto estamos investindo na evangelização, mas de repente ver a situação do mundo e ver, como diz aqui o Moisés no histórico, que o mais que realizávamos parecia pouco diante dos muitos que necessitavam. E no final de semana passado, eu tive uma experiência disso. O que foi que houve aqui em Fortaleza no final de semana passado? No final de semana passado houve o Congresso Nacional da Juventude. Aí no sábado de manhã, a gente estava lá com aquela multidão de jovens. No meio dos jovens da obra, jovens responsáveis locais, aquela coisa linda, né? Jovens, bem jovenzinhos, consagrados na comunidade de vida, responsáveis por missão. A gente via jovens que, quando eu perguntei assim, quem aqui vai à missa diariamente? Muitos levantaram a mão. Eu disse, meu Deus, os jovens da obra vão à missa diariamente. E a gente vai pregando, e quem quer ser casto? Aí Eliseu, né? Quem quer ser santo? Levante a mão, aquela coisa. E eles vibrando, e aqueles jovens no louvor, na adoração. E eu fui ficando muito feliz. E passei o dia, o sábado com eles. Quando terminou a missa à noite, foi aquela missa assim do Padre Antônio, muito fervorosa, e esses jovens se abrindo e chorando, e palavras de cura, e missão, e vocação, e eles querendo ser santos. E alguns vinham com um papelzinho, né, e diziam, Gabriela, escreve aqui uma mensagem para quando eu estiver desanimado, sem querer rezar, eu leio a mensagem. Né? Aí veio uma, Gabriela, é porque eu quero me consagrar no celibato. Escreve a frase que te motivou. Eu disse, mulher, mas não foi uma frase. Ela disse, mas escreve qualquer uma, né?
Aí vou, escrevo, né? Aqueles jovens sedentos de Deus. E aí, quando terminou tudo, eu fui para a vigília de evangelização lá no Dragão do Mar. Mas eu não esperava viver o choque que eu vivi. Porque eu já fui tantas vezes ao Dragão do Mar, mas eu acho que o fato de eu ter passado o dia todinho vendo aquela juventude saudável, aquela juventude santa, aquela juventude assim gritando por Jesus Cristo, o ato santíssimo passando e ele se jogando, indo para o meio. Quando eu cheguei lá no Dragão do Mar, que eu vi o que a gente sabe que a gente vê. Eu me sentei no banco da praça e fiquei olhando. Né, aquele sentimento assim de impotência, mas aquele ardor de poder, desejo de comunicar a experiência que aqueles outros jovens estavam vivendo. E me chamou muito a atenção uma jovenzinha que ela estava com uma batina preta, era uma espécie de batina, né? E o cabelo assim muito vermelho e ela muito drogada. E ela e o namorado estavam juntos e teve um momento em que ela ficou assim de quatro no chão e começou a vomitar, né? E ele ao lado olhava, esperava. Depois que ela terminou, ele levantou e continuaram passeando. E depois teve outro momento que ela se deitou e ficou no colo dele porque estava muito lombrada. E eu olhando aquilo ali fiquei tão atordoada e eu ainda estava com a camisa do Congresso da Juventude. Aí uma menina que estava do meu lado, que estava tomando assim uma cana, ela disse assim, ela tentou ler minha camisa e não conseguia ler aquela frase, né? Firmes na fé, enraizados em Cristo. Aí ela tentando ler, aí eu me virei para ela, a gente começou a conversar e ela disse assim, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, não, é porque de vez em quando eu venho aqui conversar com os jovens, né? E tudo. Aí a gente ficou conversando, aí eu disse assim, mas eu nunca mais tinha visto tanto sofrimento. Essa menina deu um pulo e ficou de pé. Ou como diz o padre Silvio, deu um pulo de pé. Como foi? Foi assim, não foi? Deu um pulo de pé. E aí, essa menina disse, sofrimento? Aqui não tem sofrimento, não. Gente, mas era assim, gente, eu nunca mais tinha visto aquilo. Sabe assim, bruxa, o povo maquiado, tudo preto, né? Gente deitada, já porque já eram as 11h30 da noite, drogada. Muitas cenas que eu não tenho coragem nem de narrar para vocês. Mas eu disse, como não tem sofrimento? Ela disse, não, todo mundo aqui é feliz. Eu sou muito feliz, 16 anos, eu sou muito feliz. Eu disse, então pronto, então só quem está sofrendo aqui sou eu. Eu estou sofrendo muito, principalmente porque vocês não sabem que estão sofrendo. Então essa dor que... Aí eu e as duas meninas lá de casa voltamos para casa, ninguém conseguiu dormir, né? Nessa noite. Por causa do choque. A gente acha que já fez muito porque a gente vê que 2.500 jovens de todo canto do Brasil, líderes decididos a se dar a Deus, e de repente a gente chega na porta da nossa casa, na esquina da nossa cidade, na Praça Portugal, na porta do Shalom, né? No Dragão do Mar, e a gente vê os nossos jovens, os nossos filhos, filhos de irmãos da comunidade, jovens filhos de casais da obra. A gente vê os nossos jovens entregues ao pecado. E mais, jovens, olha, adolescentes. Os jovens que a gente encontra no meio da rua são os adolescentes. Por isso que o projeto Juventude está cheio de adolescentes, porque Deus tem sabedoria. Porque as piores experiências, eles estão fazendo entre os 11 e os 17 anos. Jovens de 17 anos, muitos deles já passaram por tudo. Por todas as experiências.
E quando nós chegamos em casa, a gente passou assim um tempo para poder, né, reagir. E quando a gente chegou em casa, eu fui rezar. E Deus colocava assim no meu coração, né? O que é que diferencia aqueles jovens que eu vi durante o dia daqueles jovens que eu vi à noite? Eu disse, meu Deus, o que é que eles têm de diferente, né? Por quê? Né? Uns estão ali celebrando o dom da vida e outros estão vivendo a morte como se estivessem vivos. E a resposta do Senhor foi simples. Porque uns já foram evangelizados e os outros ainda não. Aqueles jovens que estavam lá no ginásio, durante o Congresso da Juventude, não eram jovens melhores do que os que estavam lá no Dragão do Mar. Mas eram jovens que tiveram a oportunidade de ouvir Jesus Cristo, de ouvir a palavra de Deus, eles foram evangelizados e Deus é irresistível. Não há quem conheça Deus e não queira converter-se a Ele, que não queira se entregar a Ele. E aqueles jovens da noite eram jovens que ainda não haviam tido essa mesma oportunidade. Porque a evangelização é o que faz toda a diferença. Por isso também nós chamamos aqui um jovem do Projeto Juventude para dar um testemunho para vocês. Né? Por quê? Porque é muito bom a gente pensar na primazia dos jovens. Mas é muito bom também a gente ver uma vida transformada pela nossa simples evangelização, pela nossa oferta de vida. Então vamos acolhê-lo com a salva de palmas. É o João Lucas, e eu vou deixar ele se apresentar para vocês e contar um pouco da sua história. Boa tarde. Meu nome é João Lucas, eu tenho 20 anos e eu faço parte da obra há mais ou menos 4 meses. E antes desses 4 meses, eu vivi uma vida totalmente diferente do que eu vivo agora, assim, uma vida desordenada, assim, em nenhum sentido. E, assim, eu com 13 anos eu já comecei a beber, a sair, eu já comecei a ganhar um pouco de liberdade. E, tipo, isso era para ganhar confiança dos amigos, para se sentir aceito entre os grupos de amigos. Tudo bem. Mas quando eu cheguei dos 14 para os 15, foi onde eu comecei a me perder mesmo na vida. Que foi quando eu tive a minha primeiro contato com droga, que foi assim a desgraça da minha vida, assim, até o momento em que eu podia achar Jesus, que foi a maconha, onde eu perdi muitos valores, muito tempo assim da minha vida, eu posso dizer. E tipo dos 15 aos 16 as coisas foi aumentando, eu comecei a ir para mais festas, eu comecei a misturar com bebida. E aquilo eu achava o máximo, as pessoas vinham perguntar por que eu fazia isso, qual era a felicidade que eu tinha nisso, e eu dizia era liberdade. Eu fazia apologia à maconha, eu falava que ali era liberdade, que ali eu tinha vida, que ali eu vivia. Mas na verdade não era nenhuma liberdade, eu estava preso a ela. E dos meus 17 anos aos meus 19 anos, eu fiz dela o centro da minha vida. Eu não conseguia mais passar um dia sem usar. Causei muito sofrimento na minha família. Eu via minha mãe desesperada, chorando, e eu não sentia nada. Eu não sentia absolutamente nada. Eu achava que, poxa, ela está chorando e tal. Eu sentia aquele negócio, mas depois eu estava lá, me destruindo. Eu estava lá, usando, indo para festa. Eu ia para forró, eu ia para biruta, onde rola o reggae, onde eu vejo que hoje muitos jovens destroem sua vida lá. E minha mãe ficou desesperada nesse ano, meus 19 anos. Foi quando ela procurou o Volta Israel. Assim, desculpa.
um pouco antes dela procurar o Volta Israel, teve um episódio que foi assim, onde o meu problema se tornou público na minha família. Foi quando minha tia, que faz parte da comunidade Aliança Consagrada, ela me viu num carro com um traficante. E, nossa, eu posso dizer hoje assim, que eu senti um ódio enorme, mas que quanto fez bem para mim. Porque através dela, a minha família toda conseguiu se voltar para mim e procurar tentar entender por que eu estava nessa vida, procurar tentar me dar uma luz. E foi quando minha mãe foi orientada a procurar o Volta Israel, e ela foi para o Volta Israel. Lá ela conheceu o João Bala, e o João Bala ajudou muito ela, a acompanhou, e lá ela fez terapia, ela procurou entender por que eu estava naquela vida, procurou entender as minhas reações, porque eu já estava sendo uma pessoa muito bruta, eu estava sendo uma pessoa arrogante, eu não tinha mais nenhum sentimento por nada, eu estava simplesmente vivendo por viver. E achava que estava certo, estava tudo bem. Então foi quando, em julho, ela procurou 2 jovens que estavam divulgando o acampamento de jovens e tudo mais. E aí ela procurou, pediu que eles viessem lá em casa para tentar conversar comigo, para tentar me convencer a participar, né? E eu dizia, e aí ela chegou lá em casa no sábado, antes do acampamento, e falou: olha, você vai para o acampamento. E é isso mesmo. E eu falei: não, tá ficando doido, eu não vou não. Nem queira não, que eu não vou. E ela falou: não, você vai. Você vai. Assim, pela primeira vez eu senti medo, assim, nesse tempo da minha mãe, porque ela foi tão firme que eu fiquei assustado. Mas na minha cabeça eu falei: eu não vou. E no domingo, antes do acampamento, veio 2 jovens da obra, o Petros, o Show e o Marcos Frati, vieram lá em casa falar um pouco do acampamento para mim. Enquanto um falava da diversão e tudo, você vai se divertir lá, você vai conhecer novas pessoas, você vai conhecer altas gatas, não sei o quê. Aí eu falava: tirado, brother, eu vou. Aí o outro dava uma amenizada, assim, falava: não, cara, mas lá você vai ter uma experiência com Deus, você vai ter um momento de adoração, de oração, você vai poder crescer, você vai poder perceber o quanto é bom ter Deus na sua vida. Então nessa parte eu desanimava, eu falava: vixe, eu não vou mais, não quero mais. Mas aí eu tive a noite para refletir, e aí no dia seguinte eu fui, eu até indo para o ônibus, eu até tentava negociar com a minha mãe: não, mãe, eu vou trabalhar, eu vou mudar de vida, não deixa eu ir, eu não quero ir. Mas aí ela falou: não, você vai. E eu fui com a mentalidade de que eu ia conhecer altas gadas e ia acontecer lá, né? Botar para baixo o acampamento. Mas, graças a Deus, ele entrou na minha vida, assim, de uma forma maravilhosa, assim. No primeiro dia mesmo de acampamento, ele já me tocou. No momento de adoração, eu percebi que, na verdade, a busca que eu fazia lá não era de nenhum dessa ideia, de mulheres, de nada. Mas era do amor dele. Era esse vazio que precisava ser preenchido no meu coração, do amor dele. Esse sentido na minha vida era Deus. Então, a partir do acampamento, a cada dia, eu fui cada dia me apaixonando mais e mais, me entregando. E todo mundo falava para mim: abre teu coração, abre teu coração. E eu abria cada vez mais. Deus fazia muito mais. Eu comecei a olhar com outros olhos o mundo, assim. E eu comecei a olhar outros jovens, assim. Eu fiquei pensando: meu Deus, dá vontade, assim, sabe, eu também quero fazer eles sentirem o que eu estou sentindo. E eu vi quanto é difícil, quanto é duro. Tem muitos jovens que realmente não querem abrir seu coração da forma que eu abri. Graças a Deus eu tive esses anjos na minha vida. E após o acampamento, eu fui para o grupo de oração, comecei o grupo de oração, continuei sendo acompanhado pelo João Bala, conheci o Célio, que me abriu, assim, portas enormes dentro da comunidade, que me fez ter vários momentos, assim, de aprendizado, e me botou em situações, assim, de formação, de aprender mais sobre vocês, assim. Então,
eu hoje posso dizer que eu sinto uma enorme vontade de me ofertar, assim, da mesma forma que vocês se ofertaram, a evangelizar os jovens, a ajudar eles, através do meu testemunho, que eles possam sentir que existe um Deus que quer mudar a vida deles, que existe uma salvação, uma saída. E hoje eu estou assim nessa batalha, eu preservo muito a minha oração, eu aprendi a orar, eu aprendi a adorar a Deus, eu aprendi a louvá-lo. E hoje eu posso dizer que eu não trocaria essa vida por nada, que essa é uma vida de verdade, hoje eu estou vivendo, hoje eu estou sentindo. Então eu quero dizer que eu sou um fruto da evangelização de vocês, e eu quero agradecer por todos vocês, por esse projeto, por essa oferta de vida pelos jovens, porque realmente vale a pena, porque realmente faz a diferença, e através de vocês eles conseguem encontrar o próprio Cristo. Obrigado. Amém. Bendito seja Deus, porque agora eu só preciso falar 30% do que eu falaria, só para... Porque realmente, quando a gente vê, e eu sei que a gente mesmo fez essa experiência, mas quando a gente vai vendo outros vivendo essa experiência de ter a vida transformada pela evangelização, a gente percebe que a gente também deve evangelizar mais. E quem são os jovens daqui da nossa cidade? Se a gente fosse traçar um perfil dos nossos jovens, os jovens da nossa cidade são jovens extremamente abertos. Abertos a relacionamentos e, portanto, abertos a Deus, abertos à evangelização. É raro um jovem que se fecha de cara. Por quê? Porque é próprio da nossa cultura essa abertura. E justamente porque nós somos pessoas extremamente abertas, e os jovens aqui são extremamente abertos, rapidamente eles fazem também outros tipos de experiência, como a gente ouviu o João Lucas. Rapidamente eles fazem uma experiência de festa, uma experiência de bebida. Há muito tempo atrás se dizia assim, os jovens são de quem chegar primeiro. Se a bebida chegar primeiro, se a droga chegar primeiro, ou se a igreja chegar primeiro, a gente sabe que Jesus vence tudo, né? Vence quem chegou primeiro, ele também ganha desse que chegou primeiro. Mas é uma verdade, porque eles são abertos. Os nossos jovens hoje são jovens que são extremamente criticados se respeitarem pai e mãe. Os filhos de vocês, na escola deles, se eles respeitam o senhor e a senhora, eles já são criticados só pelo senhor e pela senhora. São chacoteados se são virgens, se são puros. Igual uma jovem que estudava direito e que já namorava há 3 anos e que na roda de amigas foi dizer que ela era virgem, porque todo mundo falando das suas experiências, quando perguntaram a dela, ela disse, eu sou virgem, eu e meu namorado, nós somos da igreja, nós vivemos a castidade. Desse dia em diante, quando ela ia passando pela faculdade, o povo gritava, olha a virgem, pega, é a virgem, né? É chacoteado. Também os nossos jovens, eles vivem uma realidade em que 1/3 da juventude agora do Ceará, 1/3 da juventude do Ceará tem contato, teve ou tem contato e envolvimento com droga. 1/3. São jovens que mesmo tendo grandes oportunidades, que mesmo tendo, como o João Lucas dizia, né? Tendo uma vida pela frente, não tem o sentido de vivê-la. E é uma grande preocupação do Célio, ele sempre fala da evangelização do jovem normal. Aquele jovem que ainda não está nas drogas, mas que está na internet, que está no colégio, que tem um relacionamento difícil em casa, mas que
ainda não está perdido, não. O jovem normal, que não tem sentido de vida ainda. O jovem normal, entre aspas, né, quem não tem uma base familiar. Esses são os nossos jovens também. Os nossos jovens têm vivido um grande desafio de não aprender a lidar com as frustrações. Esse é um desafio nosso, mas muito maior da juventude, né? Por exemplo, a gente vê a onda é ser feliz agora. É o lema do Beach Park, né? A onda é ser feliz agora. Não estou fazendo propaganda, não. Estou falando do tempo, né? A onda é ser feliz agora. Esse imediatismo. Um jovem que não pode sofrer, que não pode fracassar, que não pode ser fraco, que não pode ficar triste, que não pode perder a namorada. E alguns dias atrás eu conversava com uma mãe, tem um filho de 28 anos de idade. Tomara que não tenha nenhuma criança por aqui ouvindo, nem adolescente. Se tiver, é melhor não ficar. 28 anos, tentou suicídio porque acabou um namoro. Não sabe lidar com fracasso, não suporta a cruz, porque não tem o amor que lhe capacita a isso. Mas justamente esse jovem que vive todas essas realidades, e uma também realidade muito séria, é a realidade virtual dos nossos jovens. Os jovens que vivem relacionamentos virtuais, e a gente fica muito tranquilo porque pensa que ele está em casa, ele está protegido, né? E ele está ali vivendo relacionamentos perigosíssimos. Eu estou falando assim das realidades duras dos jovens, né? Existe o jovem talvez mais normal, vivendo realidades perigosíssimas. Eu acompanhei uma jovem, e ainda acompanho, que engravidou no primeiro encontro marcado virtualmente. Era uma menina que nunca tinha tido relacionamento sexual e que na primeira oportunidade, quando tinha um amigo, né, virtual, e na hora que marcou o primeiro encontro, engravidou da primeira vez. Marcou para sempre sua vida. Então são realidades duras que os nossos jovens vivem, que não nos permitem cochilar, não nos permitem ficar parados. Porque esses mesmos jovens que vivem todas essas realidades, são jovens que precisam conhecer a face jovem da igreja. Que precisam conhecer a face jovem de Cristo. Porque eles são tão tentados no hedonismo que eles acham irresistível viver essa vida que eles vivem. Não existe sentido, como a jovem que estava partilhando comigo no Dragão do Mar. Eu vou deixar essa felicidade pelo quê? Não tem por que eu deixar essa felicidade, eu já sou feliz assim. Mas se eles vão conhecendo o rosto de Cristo jovem, o rosto da igreja jovem, eles vão se convertendo. E eles fazem uma experiência de vida melhor, de vida mais feliz, mas eles precisam chegar a conhecer isso. São jovens que precisam também conhecer Jesus como verdade absoluta de suas vidas. Para vocês terem uma ideia de como a verdade, como o João Lucas dizia, quando a mãe dele foi firme com ele chega estranhou, né? Porque falta limite, falta verdade para os jovens. E um jovem em Paris, um jovem francês, naquela época em que estavam criticando o Papa e que fizeram preservativos com Bento XVI, né, em outdoors, em tudo, chacotearam a imagem do Papa. Esse jovem ateu, ele me contou sua história, ele, quando viu aquilo tudo, ele disse, por que está todo mundo fazendo isso com o Papa? Não foi para defender o Papa, foi curiosidade. O que é que esse homem está falando que está incomodando tanto? E ele disse que ele chegou em casa, foi para a internet, começou a pesquisar o que era que Bento XVI tinha falado em seus últimos discursos. E Bento XVI falava da castidade, do amor responsável, estava falando da liberdade, estava falando da dignidade humana. E uma linhazinha, Bento XVI falou que o preservativo não é suficiente para prevenir a AIDS. Pronto, esse jovem, quando ele leu tudo que o Papa vinha dizendo, ele disse, isso aqui é a verdade.
isso aqui é a melhor coisa que eu já li nos últimos tempos. E se converteu ao catolicismo. Os jovens precisam conhecer a verdade e aderir a ela e às suas consequências. Esses jovens que vivem todos esses dramas que nós falamos até agora, são jovens que em contato com a verdade a reconhecem. O coração do homem e assim também o coração do jovem é capaz de reconhecer a verdade. São jovens também que precisam da referência de outros jovens. Por isso que os jovens tiveram que ir lá na casa do João Lucas, porque tem um momento que não é a tia, o pai, a mãe, são outros jovens que vão convencer, que vão atrair, que vão fazer o que ninguém consegue. Então, a referência de outros jovens que vivendo a santidade, vivendo uma vida pura, testemunham, eu sou feliz. Os nossos jovens precisam dessa referência. Os jovens da Arquidiocese de Fortaleza, que ainda não conheceram Jesus, esses que estão afastados da igreja, eles precisam ver o rosto feliz de outros jovens. E os jovens da nossa arquidiocese precisam também, atenção, de pais e de mães. Quando nós vamos evangelizar e quando nós encontramos os filhos de vocês no Shalom, nas calçadas, nas ruas, quando nós encontramos os filhos dos outros, a gente faz a experiência de que eles precisam de pai e de mãe. Muitos jovens são fruto de uma família ferida, porque a gente sabe que o demônio ataca as famílias. E quando ataca as famílias, os que mais se prejudicam são as crianças e os jovens. E aqueles jovens que a gente vai encontrando na rua precisam de pai e mãe que olhe para eles e que diga a verdade, e que use de misericórdia, e que confirme sua eleição, que acreditem neles, que tenham esperança neles. Esse é um pouco o perfil dos jovens da nossa arquidiocese. Os jovens feridos, mas jovens abertos. Jovens atraídos pelo pecado, pelo hedonismo, pelas drogas, por uma vida fácil, mas jovens capazes de reconhecer a verdade. Jovens carentes, marcados em sua sexualidade, mas jovens capazes de aderir a Jesus Cristo. Principalmente se virem outros jovens que vivem a mesma realidade. E se tiverem pais e mães que deem a vida por eles e confirmem a dignidade deles. Partilhe com a pessoa que está ao seu lado o que é que você vê mais, que eu não disse, do perfil dos jovens da nossa arquidiocese. Partilhe. Então, amém. Outra realidade que marca essa geração que não fez tanto parte das gerações anteriores é a realidade da ideologia do gênero. A questão do homossexualismo, a questão de não ter preconceitos contra isso, de ter que achar isso normal.
Eu participei de um congresso que o Daniel Lange foi pregar. E no meio da pregação, o Daniel Lange, vocês se lembram, né, do padre Daniel Lange, que esteve aqui em Fortaleza? O padre Daniel Lange tinha que pregar para os jovens e dizer assim: vocês rapazes, vocês estão dispostos a serem verdadeiramente homens? Aí os rapazes diziam sim. Vocês moças, vocês estão dispostas a serem verdadeiramente mulheres e viverem tudo como as mulheres vivem? Aí elas, sim. Nós chegamos num momento da nossa história que nós precisamos propor aos nossos jovens que eles sejam o que eles foram criados para ser. Antes a gente tinha que dizer, você quer ser santo? Hoje a gente tem que dizer primeiro, você quer ser homem? Você quer ser mesmo mulher antes de ser outra coisa? Você quer ser o que Deus lhe criou para ser? E quando eu vi o padre Daniel Lange perguntando aquilo, eu disse, meu Deus, eu não acredito, onde nós estamos? Mas, uma das vezes que eu quis voltar de um momento de evangelização foi quando eu vi jovenzinho se entregando a jovenzinho e jovenzinha a jovenzinha. Isso daí foi uma coisa assim que eu voltei e o povo, não, Gabriela, fica. Eu disse, não, pelo amor de Deus, isso daqui é muito duro de ver. É uma coisa contra a natureza que gera uma repulsa. E os nossos jovens vivem essa realidade. E Bento XVI, quando foi enviar os jovens no final da Jornada Mundial da Juventude, no final da missa, no final do Ângelus, o Papa chamou os jovens de apóstolos do século XXI. Vocês são os apóstolos do século XXI. E no momento em que ele foi falar aos jovens de língua portuguesa, e ele se referiu muito aos jovens do Brasil, porque ele citou nessa ocasião que a cruz da jornada viria para o Brasil, que a próxima jornada seria no Brasil, o Papa dirigiu uma mensagem que eu achei muito importante para nós. O Papa disse assim: queridos jovens e amigos, encontrastes Jesus Cristo, sentir-vos-eis em contracorrente no meio de uma sociedade onde impera a cultura relativista. Uma cultura que renuncia a buscar e possuir a verdade. Então o Papa dizia, né, para nós, para os jovens do Brasil, vocês agora vão voltar, mas vocês vão se sentir numa contracorrente. Numa sociedade que busca o contrário do que vocês viveram aqui. E o Papa disse, mas foi para este momento da história, cheio de grandes desafios e oportunidades, que o Senhor vos mandou. Foi para este momento, cheio de grandes desafios e oportunidades, que o Senhor vos mandou. Para que, graças à vossa fé, continue a ressoar a boa nova de Cristo por toda a terra. Então, não é uma mentira toda essa realidade, é verdade. Nós vivemos um momento dramático, um momento de grande risco para os nossos filhos, para os nossos jovens, um momento de grandes desafios e oportunidades. Mas o Papa nos encoraja. Por quê? Porque foi para este momento que o Senhor nos enviou. Foi para este momento da história que o Senhor nos chamou a sermos comunidade Shalom. Foi para esta sociedade que anda na contracorrente. E para estes jovens que vivem na boca do lobo, na boca do leão, que o Senhor nos enviou. E o Senhor nos capacitou com uma criatividade, com uma ousadia não natural. Você realizar um aleluia e atrair tantos jovens quanto o Rock in Rio atrai. Eu pensava que o Rock in Rio era uma coisa assim monstruosa, mas numa noite nós atraímos mais pessoas do que numa noite do Rock in Rio. Só que eles pagam, né? E aqui é de graça. Mas nós temos um potencial e um carisma que atrai os jovens. Os jovens que nós evangelizamos,
gostam de caminhar no caminho da paz, gostam de viver a missão, se sentem atraídos pela forma de evangelizar Shalom. Os nossos acampamentos de jovens funcionam, os nossos grupos de oração funcionam, os centros de evangelização funcionam. Imaginem se fossem aquela estrutura. O nosso carisma atrai os jovens de hoje. Foi para esse momento da história, cheio de desafios e cheio de oportunidades, que o Senhor nos enviou. Por isso, eu queria agora falar aos jovens da comunidade. Cadê os jovens da comunidade? Rapaz, tem velho levantando a mão. É tu mesmo que eu estou falando, viu? Vamos lá. Os jovens como eu, com menos de 34 anos. Não. Foi só para dizer que eu tenho 34. Os jovens com menos de 30 anos. Cadê vocês? Deixa eu ver se são muitos. Olha, gente, que coisa linda. Uma salva de palmas para os nossos jovens. Queridos jovens, como eu já passei da fase de vocês, mas continuo jovem, como vocês podem ver, né? Vou falar para vocês assim: vocês são a riqueza da nossa comunidade. Por quê? Porque nós fomos constituídos para a evangelização dos jovens. E sabe o que é que mais evangeliza? O rosto de vocês, a vida santa de vocês, a oferta de vocês. A nossa comunidade começou com a oferta de um jovem. E sua oferta em Cristo frutificou. A oferta de vocês em Cristo é o que também vai frutificar. Em Salvador, teve um ano que houve uma campanha, ainda era no tempo de Dom Lucas. E a campanha, os jovens vestiam a camisa e colocavam assim na camisa: jovem católico, mostre a sua cara. Né? É preciso que os jovens do Shalom mostrem a sua cara. Porque vocês estão no meio dos outros jovens. É ou não é? Levantem a mão de novo para eu ver vocês. Para eu falar olhando para vocês. Vocês estão no meio dos jovens. Vocês estão nas faculdades. Vocês estão em cursos. Vocês estão em lazeres onde os jovens estão. E aí o grande imperativo: mostrem a sua cara. Mostrem o coração de vocês transformado por Jesus. Não tenham vergonha de ser diferentes. Quando a gente vê os jovens do mundo, eles chocam pela radicalidade de sua opção pelo mundo. Eles vão ao extremo da sua opção pelo mundo para chocar. Pois nós temos que ir no extremo da nossa opção por Deus para chocar, para atrair, para escandalizar positivamente. Jovens do Shalom, a nós, a vocês, não cabem meias medidas. Uma vida medíocre, ou uma vida mais ou menos como a dos outros. Não queiram passar despercebidos na multidão. Vocês não receberam um espírito de timidez, nem de covardia, nem de medo. Mas vocês receberam o Espírito Santo, um espírito de coragem, de parresia. E para os jovens da comunidade de vida e da comunidade de aliança, é muito importante vocês serem o que Deus chamou vocês a serem. O rosto jovem da comunidade que atrai outros jovens. Também, dentro da comunidade, Deus pede dos jovens que eles assumam grandes responsabilidades. Uma vez a gente estava numa reunião do conselho. Eu nem era do conselho, eu tinha ido porque eu era do discipulado. Não me lembro nem quem eram as pessoas.
mas estava lá todo mundo em reunião e o Moisés estava, dele eu me lembro bem. E aí sugeriram um nome de um jovem, um consagrado bem jovenzinho, para assumir lá uma função bem estratégica. E aí quando sugeriram o nome desse jovem, um começou a dizer, não, mas é porque é muito jovem, tem apenas tanto tempo de comunidade. Aí o outro, não é uma pessoa jóia, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa... E tudo isso, tem futuro, mas é muito jovem. Tem quantos anos, hein? Ai, tem tantos anos. Pois é muito jovem. E foram. Aí o Moisés tomou a palavra. Aí disse, você... Com quantos anos você assumiu tal função na comunidade? Aí a pessoa 20. E você? Com quantos anos você começou a fazer isso e ter essa grande responsabilidade na comunidade? A pessoa 20 e poucos. Todos mais jovens do que aquele jovem. E o Moisés disse, essa é a nossa comunidade. Na nossa comunidade, como de São Paulo, vocês não são desprezados pela pouca idade. E se durante um tempo, nós jovens, vocês jovens, eu tenho que me acostumar, vocês jovens vão sendo carregados pela comunidade, vai chegando o tempo de ter que carregá-la. Se a comunidade foi e é e sempre será apoio para a vida de vocês, chega o tempo, queridos jovens, que vocês são o apoio para a comunidade, principalmente no que diz respeito à evangelização dos jovens. Não tenham medo de, dentro da comunidade, assumir grandes responsabilidades. E quando eu falo de grandes responsabilidades, eu estou falando principalmente do pastoreio e do discipulado. Discipular pessoas, formá-las para Deus, carregá-las nos ombros, isso é grande. Daqui Teresa do Menino Jesus, mestra de noviços. A grande responsabilidade que ela viveu foi de formar almas para Deus. E a grande responsabilidade que Deus confia aos jovens da comunidade, ainda que estejam trabalhando no economato, ou trabalhando na administração da comunidade, ou no setor de eventos, ou que estejam trabalhando em secretarias, ou onde estiverem, os jovens da comunidade têm esse papel de assumir a responsabilidade de evangelizar, discipular, atrair outros jovens para Deus. Não tenhamos medo de assumir grandes responsabilidades. Também, jovens, não tenham medo da santidade. Quanto mais vocês forem escândalo para este mundo, melhor. Por quê? Porque é uma vida coerente que vai atrair os outros jovens. Porque, olha, eu converso com jovens, às vezes, decepcionados, porque não veem em outros o que eles desejam viver. E eles desejam viver o mais radicalmente possível. Aí, às vezes, quando ele vê o espelho deles, é um espelho opaco, um espelho frágil de testemunho. Então, aos jovens da nossa comunidade, nós queremos animar nessa tarefa de evangelização de outros jovens. Mas nós queremos também falar para os adultos da comunidade. Cadê os adultos? Os mais de 30 anos. Valha-me Cristo, a gente está virando maioria, não pode não. A gente tem que evangelizar mais jovens, para que os jovens sejam maioria. A gente tem que ser minoria. Cadê os adultos? Certo. Jovens, vamos aplaudir os adultos da nossa comunidade, porque sabe por que nós queremos aplaudir vocês? Porque um dia
Não, gente, deixa eu falar assim. Sabe por que nós queremos aplaudir os adultos? Porque um dia vocês também foram jovens. Não, e foram jovens que ofertaram a sua vida. Foi ou não foi, Caio? Nós fomos jovens que um dia ofertamos a nossa vida. Mas isso não pode ser uma história do passado. Os jovens nos ensinam uma coisa muito importante. Os jovens, eles se projetam sempre para o futuro. O jovem não tem isso de estar contando história que aconteceu comigo, que do passado. Não fica contando história do passado, não, porque todas as histórias dele, ele olha para frente, ainda vão acontecer. Quando você começa a contar muita história, e você não se projeta mais no futuro, e você não vive mais intensamente o presente, olha, você nem é mais jovem, é um adulto do passado, né? Por quê? Porque nós da comunidade, nós adultos, não podemos viver das belas experiências de evangelização que vivemos no passado. Era tão bom, a gente ia para a praça, subia num caixote e evangelizava. Era tão bom, a gente falava para os jovens, eu pregava na Praça do Ferreira para os jovens. Eu ia para o Cristo Redentor naquele tempo, se lembra, Madá? Não é uma coisa do passado para os adultos. Eu admiro muito o Papa Bento XVI, porque ele assumiu o pontificado dele, o momento mais especial de sua vida, como um idoso. Meus irmãos, o que Deus tem preparado para nós ainda não chegou. Nós adultos, nós ainda não fizemos tudo, ou melhor, nós começamos. E na tarefa da evangelização dos jovens também. A fase de evangelizar os jovens não passou, não. Eu sei que é meio decepcionante. Quando eu cheguei no Acampus, a primeira vez que um olhou para mim e disse, tia, eu disse, meu Deus, antes nós éramos de igual para igual. Agora eles me chamam de tia, né? Mas justamente porque me chamam de tia, eu vivo uma fase em que posso evangelizar mais, de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Boto uma jovenzinha do meu lado, mas tenho o meu papel como adulta na evangelização dos jovens. E quero ter o meu papel como velhinha na evangelização dos jovens. Por quê? Porque a evangelização dos jovens no nosso carisma é para todas as idades. É constitutivo do nosso carisma. É para todas as gerações que virão depois de nós, evangelizarão prioritariamente os jovens. E é para todas as idades. É algo que não passa. Todos nós adultos somos chamados à evangelização dos jovens. Sabe por quê? Porque se nós não evangelizarmos os jovens, nós não saberemos educar os nossos filhos, os nossos netos. A nossa consagração no celibato não terá sentido porque nós deixamos de ter filhos na carne para gerar filhos no espírito. E esses filhos já estão criados por Deus esperando pai e mãe, que somos nós. Porque o sacerdócio, nenhum estado de vida tem sentido se não for para gerar outros. E mesmo o matrimônio que já tem seus próprios filhos, é no laboratório do mundo que você vai aprender a educar seus filhos. Se vocês vissem onde estão os jovens, o que é uma festa do mundo, o que é uma boate, se vocês vissem um jovem se drogando na rua, e os riscos que eles correm no mundo, vocês aprenderiam a dialogar com esses jovens e vocês aprenderiam a dialogar com os filhos de vocês. Eu não sei o que é que vem primeiro. Se é a evangelização do jovem que está na minha casa ou a evangelização do jovem que está fora da minha casa. Mas uma coisa eu sei,
Quanto mais nós evangelizarmos os jovens que estão fora da nossa casa, mais nós saberemos evangelizar os jovens que estão dentro da nossa. Não são coisas que competem. Gabriela, eu não vou evangelizar jovem fora de casa, não, porque eu já tenho filhos para educar. Mas se você for para o mundo evangelizar esses jovens, se você for no acampamento de jovens, aconselhar os jovens, se você for para um congresso desse, se você for para o Shalom da Paz dia de sábado, conviver com os jovens, você vai aprender, além de você ser um pai e uma mãe que eles precisam, você vai aprender a ser o pai e a mãe que os seus filhos precisam. Por quê? Os jovens, como nós dizíamos antes, eles precisam dessa referência de pai e de mãe. Pai e mãe que tenham a coragem de dizer a verdade. Pai e mãe que confirmem a eleição. Pai e mãe que usem de misericórdia. E por isso Deus criou uma comunidade na diversidade dos estados de vida. Foi para esse momento desafiante da nossa história, mas cheio também de oportunidades que Deus nos chamou a viver o carisma Shalom em favor dos jovens. E o Moisés diz que quando a gente joga a rede para pegar os jovens, vem todo tipo de peixe. Quando Deus nos dá sabedoria para a evangelização dos jovens, Ele vai nos dando também a sabedoria para a evangelização dos outros. Mas é na evangelização dos jovens, é a evangelização dos jovens a indutora do nosso carisma. Então, adultos da comunidade, nós não podemos cruzar os nossos braços e dizer o nosso tempo passou e agora é a vez dos jovens. Podemos, Emi? Não. Justamente agora é o melhor tempo para nós sermos aquilo que eles precisam. Porque esse é o tempo que Deus nos deu. É hoje. E na urgência do tempo de hoje, cabe a nós sermos aquilo que Deus nos convida a ser, uma referência. Gente, uma coisa muito confusa para criança e para jovem, sabe o que é? Incoerência. Um adulto até tolera incoerências. Se eu descer aqui do palco e fizer tudo o contrário do que eu disse, vocês dizem assim, não, foi bonito o que ela falou, vou pegar o que importa mais ela mesma, você faz a diferença. Um jovem, uma criança não faz a diferença e um jovem se revolta com essa diferença, porque ele não admite a incoerência. Né? Por isso que tantos jovens têm até muitos conflitos consigo mesmos, mas com os seus pais, queridos pais da comunidade Aliança, que eu amo muito, queridos pais da comunidade Vida também, você é um consagrado. Você pensa que o seu filho não lhe observa? E você pensa que o que faz ele se revoltar contra a comunidade é o fato de você se dar muito a Deus? Não é. Aqueles que eu escuto são revoltados pelo que eles consideram incoerência. Talvez se eles nos vissem no meio da rua evangelizando outros jovens, eles se deixariam evangelizar por nós. E talvez se eles nos vissem preocupados com os jovens que se drogam, eles mesmos não usassem a droga. Mas eles não suportam a incoerência. Não suportam, não admitem. Eles têm sede da totalidade e da radicalidade. Por isso é um grande favor que nós fazemos aos jovens, o favor de sermos santos. O favor de darmos um testemunho de uma vida inteiramente consagrada. Ainda que com fraquezas, uma vida inteiramente consagrada. Eles percebem tudo. Eles percebem tudo. Eles percebem quando você atende o telefone e manda ele dizer que você não está em casa. Ele percebe a conta que você não paga, mas gasta com outras coisas. Ele percebe você falando de pobreza e você esbanjando. Ele percebe você falando de castidade e assistindo o que não deve, assistindo novela. Ele percebe. Meu pai é como todo mundo. Minha mãe é como todo mundo. Por que é que fica falando aí de ir para o Shalom e só quer ser santa?
Isso é o que revolta os jovens. É uma vida incoerente, que nos livre Deus de vivê-la, porque ao invés de evangelizarmos, nós estamos contra o evangelho, nós estamos vacinando os nossos filhos contra o evangelho. Então o Senhor nos chama como comunidade, todos juntos, a uma evangelização dos jovens que passa pelo discipulado de Jesus, pela radicalidade do evangelho e pela proposta corajosa, alegre, criativa, de viverem também o evangelho. Partilho com a pessoa que está ao seu lado sobre essa exigência do chamado nas nossas vidas para a evangelização do jovem. Amém? Finalmente, para encerrar, vamos falar daquela que celebramos hoje, Santa Teresinha do Menino Jesus. A comunidade apresenta Santa Teresinha do Menino Jesus como modelo e intercessora fiel na desafiante missão de evangelização da juventude. Está no preâmbulo dos nossos estatutos. Essa é a única dimensão da nossa comunidade que tem um santo exclusivo. Nenhuma outra realidade tem um santo exclusivo. A única realidade na comunidade que tem um santo exclusivo é a realidade da desafiante missão da evangelização dos jovens, e é Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela é intercessora fiel e ela é modelo. Por que Santa Teresinha é modelo? A gente pegou aqui algumas características da vida dessa santa, que são modelo para a nossa vida e modelo a ser proposto para os jovens. O primeiro deles é o amor esponsal. Teresinha viveu de maneira muito radical e muito concreta e muito pé no chão o amor esponsal. Às vezes a gente tem a impressão que ela era uma mulherzinha bem pequenininha, magrinha, menininha, bobinha. Ela era, primeiro, uma mulher grande. Ela era grande. Em altura, eu estou dizendo mesmo. E ela era uma mulher, uma jovem, cheia de vida. E de muitos relacionamentos, e de uma vida afetiva muito intensa. Amava o pai, amava a mãe, amava as irmãs. Mas amava, acima de tudo, e com todas as forças do seu coração, Jesus. Então, alguém extremamente apaixonada por Jesus e que dizia: esses todos que eu amo, Senhor, é por ti que eu os amo. Eu não os amo por eles mesmos, nem porque eu gosto. Eu os amo por causa de ti. Um amor esponsal que gerava uma doação sincera, uma caridade fraterna autêntica. Tanto que Teresinha, já na primeira comunhão dela, viveu uma experiência que eu considero assim de uma grande generosidade. Antes dela fazer a primeira comunhão, um dia ela encontrou um pobre, e aí o que ela tinha na mão, ela deu para o pobre, para o mendigo. E o mendigo ficou triste, revoltou-se, soltou e não quis e foi-se embora. E aí Teresinha, quando viu aquela situação,
que ele não tinha se agradado com o presente que ela deu, ela disse: pois então agora eu tenho que dar algo muito bom para o meu pobre. Porque ela não queria se dar na medida do que ela queria dar. Como eu dizia no início, era o amor verdadeiro. Ela queria se dar até o outro ser satisfeito. E aquilo que ela deu para aquele pobre pode ter sido ingratidão dele, mas não o satisfez. E ela ficou inquieta com aquilo desde menina. E por causa dessa experiência, ela tomou uma decisão. Eu já sei. Já me disseram que na minha primeira comunhão, quando Jesus desce ao meu coração, eu posso pedir qualquer coisa a Ele. Pois nesse dia da primeira comunhão dela, eu pedirei pelo meu pobre. E ela guardou no seu coração essa experiência com o pobre até o dia da primeira comunhão. E ela pediu pelo meu pobre. E toda a sua vida, na verdade, foi assim, voltada para o outro. Terezinha vivia o que nós chamamos de Páscoa. Não para si, não vivia para si, mas para o outro. E o que nós somos chamados a viver na evangelização dos jovens é Páscoa. Eu posso até achar que eu não tenho um jeito de falar com os jovens. É uma Páscoa, eu saio de mim, eu saio do velho, eu saio do que eu não sei, para o outro. Outra dimensão da vida de Terezinha foi a opção pela santidade desde a primeira infância. Mas eu diria, vamos dizer, desde o momento que ela entrou no Carmelo, desde os 15 anos. Mas não foi não, foi desde pequenininha mesmo. Quando ela escolheu tudo. Essa jovem, ela nos diz, proponham tudo aos jovens. Moisés sempre diz, né? Se nós pedirmos pouco aos jovens, eles não nos dão nada. Se nós pedirmos muito, eles também não nos dão nada. Mas se nós pedirmos tudo, eles dão tudo. E Santa Teresinha era essa santa da radicalidade, da santidade na sua opção por Deus. Também a experiência missionária. Queria não ir só para todos os lugares, mas a todos os homens. E com todas as vocações. Ela queria viver todas as vocações. Isso nos fala também de propormos aos jovens e de nós mesmos vivermos essa abertura a uma totalidade. E finalmente, Teresinha foi alguém que viveu com o olhar na eternidade. Hoje de manhã, na adoração, o Senhor nos falava de que muitos deixaram de olhar para o céu. E por isso deixaram de evangelizar. Vocês ouviram essa palavra? Muitos deixaram de acreditar no que pregam. Por isso deixaram de pregar. Vocês ouviram isso? Eu ouvi. Teresinha era alguém que projetava toda a sua vida no céu. Todas as suas expectativas. Não queria receber nada nessa terra. Essa terra, essa vida era para se doar. A recompensa era lá. As expectativas eram lá. Então é para o céu a vida. Teresinha, a palavra que ela mais usa na história de uma alma é céu. Então vamos baixar por um momento a nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos. E vamos pedir a Deus que nós, jovens e adultos, celibatários pelo reino, sacerdotes, famílias, jovens solteiros, que todos nós tenhamos em nosso coração essa que é a primazia da nossa vocação, a evangelização dos jovens. Oremos suavemente no Espírito e deixemos que Ele nos atraia a esta evangelização que é indutora do nosso carisma, que é porta para a ação de Deus, para a revelação de Deus.
Nós te pedimos, Senhor, para os jovens que estão aqui, que Tu lhes dês a graça de uma nova autoridade espiritual, de uma nova sabedoria, de uma nova opção pela radicalidade evangélica, pela santidade, para que assim tenham o perfume que atrai outros jovens. Te pedimos também, Senhor, por nós, os adultos, para que não pensemos a evangelização do jovem como algo que ficou no nosso passado, que nós fizemos um dia. Dai-nos a graça, Senhor, de vivermos esta alegria hoje. E a toda a nossa comunidade aqui em Fortaleza, Senhor, envia-nos aos jovens e envia os jovens a nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sim, eu vou